Professor César Robério, sou professor de História, diretamente aqui do canal, do Estúdio 1, né, do canal Educação, tá? E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é sobre fronteiras culturais. Já ouviu falar nesse conceito? Já leu em algum lugar? Se sim, vamos aprofundar mais agora, nessas duas aulas. Se não, se prepare aí, que vamos falar muito sobre, né, sobre fronteiras culturais, tá certo? Fronteiras culturais, integração e exclusão sociocultural. Olha aí o nosso roteiro da aula de hoje, né? É o tema que vamos trabalhar: fronteiras culturais, integração e exclusão sociocultural, porque em se tratando de cultura, ou ocorre uma integração ou então uma exclusão, né? Tá certo? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Vamos focar bem nisso, tá legal? Vamos detalhar esses conceitos. Vamos trabalhar com muitos autores, tá? Eu vou trazer aqui para a aula, né, vários pensadores teóricos que pesquisaram sobre esse tema de fronteiras culturais. Bom, se o conceito é fronteiras culturais, vamos demarcar primeiro qual seria o entendimento de fronteiras, tá certo? Fronteiras, como é que o que é que você imagina quando alguém lhe fala sobre a fronteira de um país com o outro, né? Onde é que está localizado, enfim. Vamos lá. As fronteiras costumam ser vistas como limites e como metáforas, mas elas também podem ser compreendidas como territórios de integração cultural. Tá legal? Então, numa visão interdisciplinar, tá? Para um colega da geografia, por exemplo, ele é provável que dê mais ênfase, né? Essa questão do território, do limite, quantos quilômetros, tal, da extensão, né? Agora, caso da história, né? Da antropologia, da etnologia, né? Nós também vamos, lógico, sem prescindir desse entendimento do território, né? Da localização física. Vamos tratar também de um local, pessoal, de um local de integração cultural. Vamos olhar para as fronteiras como territórios de integração cultural, tá? Observe, essa fotografia que está logo colocada nesse primeiro slide, na fronteira do Brasil com o Peru, né? Lá em cima está Bienvenido a Peru. Então, passou dessa placa para lá, você está no Peru. Vindo de lá para cá, o amigo entra no Brasil. Então, trata-se, portanto, de uma fronteira. Mas como se trata de seres humanos, é claro que tanto do lado, né, dos brasileiros como do lado dos peruanos, vão ter culturas próprias, né, costumes, valores, tradições, entendeu? Que é algo que é muito peculiar, né, que é específico de cada povo, tá certo? Então, veja, se a percepção que nós estamos tendo, que nós vamos trabalhar nessa aula sobre fronteira, viu, pessoal? É no sentido de um local de integração cultural, de trocas, né, de culturas, né? Boa tarde, Manuela Lima, bem-vinda, tá certo? Então veja você, que depende do olhar, depende de como você vê, né? Como você analisa, como você interpreta. Então, nesse conceito de fronteiras culturais, veremos as fronteiras, né? Veremos as fronteiras como um local, né, de integração cultural, Tá legal? Vamos lá, vamos em frente. Olha esse mapa interessante. Vocês sabiam, até uma curiosidade, que 588 municípios do Brasil fazem fronteiras, né, com alguns países vizinhos, numa extensão de 17 mil quilômetros, né? Bem extenso. Boa tarde para o Vital Santos também, né? Está conosco. Para São João do Arraial, aqui pelo IPTV, São João do Arraial, Uruçuí também, tá? Ok? Então, observe, fazendo limite de cima para baixo, com as Guianas, com Venezuela, com Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, nós temos 588 municípios.
para os brasileiros que moram nesses 588 municípios, eles, sem muita dificuldade, fazem uma viagem ao exterior, né? Atravessa aí uma ponte, atravessa, né, ou mesmo uma rodovia e já estão em um país vizinho, aqui é o nosso. Nós que moramos do Nordeste, já não é possível, né? Já fica mais distante, tá? Banhados aqui, limitando por um lado pelo Oceano Atlântico, né? E depois limitando aí entre nós mesmos, né? Tá certo? Então não temos limites com países na América Latina, América do Sul, melhor dizendo. Bom, a partir das fronteiras nacionais é possível refletir e vivenciar as relações entre duas ou mais nacionalidades e entre várias culturas que se misturam e formam espaços compartilhados com singularidades e diversidades culturais. Bom, vejam que nesses locais, nesse ponto né, de encontro, são locais fronteiriços, né, é possível refletir sobre o quê? Exatamente sobre essa relação, as relações, melhor dizendo, no plural, as relações entre duas ou mais nacionalidades. Eu estou colocando aqui o mapa da América do Sul como uma referência, como exemplo, mas imagine qualquer outra fronteira, né? Algumas são mais tensas, como, por exemplo, as fronteiras entre Israel e Palestina. Não, ali não tem muita tranquilidade, né? É em permanente tensão, tá? Eles estão lutando direto. A fronteira entre o México e os Estados Unidos é uma outra região muito tensa, sobretudo por conta do movimento de imigrantes, alguns clandestinos, né? Que acabam sendo capturados, tem toda aquela operação, né? Que eles são extraditados, né? Devolvidos para o seu país de origem. Tá certo? Então, meus queridos, minhas queridas alunos e alunas, observe, né, que ao estar diante de uma fronteira dessa, uma fronteira cultural, possibilita você fazer uma reflexão, né? Você está convivendo com outra cultura, né? Ou você vai lá fazer turismo, ou comprar algo, ou vender algo. Da mesma forma, eles que vêm até os nossos países, né? Até o nosso país, melhor dizendo, comprar, vender algo, fazer turismo, há uma troca, né? Há uma troca cultural, tá? Por isso que está destacado, né, como espaços compartilhados. Espaços que não é somente nosso, que também não é somente deles, são espaços compartilhados, né? São compartilhados por aqueles países que estão exatamente na fronteira, né? E esses países, concluindo aqui o texto, eles têm as suas culturas, né, têm singularidades, né, diversidades culturais também. O mundo hoje dominado pela intransigência, pela intolerância, mais do que nunca é necessário dialogar com essas culturas diversas, né, com as quais nós aqui na América do Sul, né, temos, né, que conviver, precisamos conviver, como também em outras partes do mundo. Imaginou um muro separando o México dos Estados Unidos? Né? Olha que coisa. Quando o mundo já pensava que já tinha se libertado dos muros, né? Lembra do Muro de Berlim, que separava Berlim Ocidental de Berlim Oriental? Né? O muro foi demolido em 89. E aí a humanidade não imaginava isso. Também outro muro, ali entre Israel e os territórios, né, dominados pelos palestinos, também se construíram muros ali. Ou seja, enquanto uns tentam construir pontes, outros insistem em construir muros. Muros que isolam, né? Muros que acabam rompendo laços. Tá legal? Bom, vamos lá, vamos em frente. A expressão fronteiras culturais, esse exatamente é o conceito que nós estamos trabalhando na aula de hoje. A expressão fronteiras culturais possui um significado amplo. Significado amplo, não é nada restrito. E complexo, não é nada simples, porque implica a compreensão de dois importantes conceitos. Quais? O de fronteira e o de cultura. De fato, para trabalhar o conceito, né, fronteiras culturais,
é preciso decompor, é preciso analisar separadamente, né? Analisar o conceito de fronteira e o conceito de cultura. E depois, já num terceiro momento, entendemos que quando junta fronteiras culturais, aí nós temos o quê? Nós temos exatamente um terceiro conceito. Não é mais a fronteira como se entendia antes, alguns, não é mais a cultura como se entendia outros antes, né? Então, o conceito agora, fronteira cultural. Alô, mais do que especial para os nossos queridos alunos, né, os professores de Uruçuí, São João do Arraial, né, de Dom Inocêncio, Baixa Grande do Ribeiro, Jacobina também, tá certo? Todos bem-vindos e bem-vindas. Ok, então, galera, não é algo elementar, né? É algo muito complexo, tá? O conceito de fronteiras culturais. Outros temas estão interligados aos estudos que tratam de fronteiras culturais, permitindo um amplo espectro de análises das diversas áreas do conhecimento, Então, não é mais só algo da história, da geografia, da sociologia, da antropologia, ou seja, das diversas áreas do conhecimento, né? Das diversas áreas do conhecimento. Né? O conceito de fronteiras culturais é um tema muito debatido hoje em dia, viu, galera? É um tema bastante atual, né? Existem muitas reflexões sobre, né? Eventos são realizados com contribuição de teóricos do mundo inteiro, tá certo? Conceito de fronteiras culturais. É o que se chama de amplo espectro, né, de análise. Quem é esse senhor? Professor Frederick Jackson Turner. Quem é esse cara? Historiador. Qual país? Estados Unidos. Viveu em que momento da história da humanidade? Ele produz suas obras no final do século XIX e começo do século XX. Né? Por que ele vem aparecer na nossa aula, o professor Frederick Jackson Turner? Porque ele pode ser considerado o primeiro, né, a tratar de algo parecido com o que nós estamos falando aqui, fronteiras culturais. Ele é considerado, viu, galera, o ponto de partida, né, para a maneira de perceber e imaginar o significado de fronteira cultural, ou fronteiras culturais. Qual foi a grande contribuição dele? Isso ainda no final do século XIX. O professor Frederick Jackson Turner, ele estudou, né, a expansão estadunidense, né, em termos de território. Vocês sabem que o mapa dos Estados Unidos no século XIX, no século XVIII, né, não era o mapa que nós temos hoje. Os Estados Unidos surgiram, né, como uma tirinha de terra, 13 colônias inglesas na América do Norte, naquela parte banhada pelo Atlântico. Com a independência, eles se organizam, né, enquanto República, né, dos Estados Unidos, eles vão empreender uma forte expansão em direção a oeste, em terras que não eram deles, ou era de índios, ou era ainda da Inglaterra, ou da França, ou da Espanha, mas os Estados Unidos, né, se expande rapidamente, né? Algumas terras vão comprar, né, outras terras vão ganhar, e outras vão tomar na bala mesmo. Como foi o caso do Texas, né, que era território mexicano, teve uma guerra lá. Então, os fazendeiros, os cowboys norte-americanos, arrancaram o Texas do México e se tornou território norte-americano e pronto. Né? Então, o que o professor Frederick Turner ele defendia? Ele dizia o seguinte, ele buscava salientar a importância da fronteira na expansão econômica norte-americana, naquela época, no século XIX, tá? E na americanização dos imigrantes. Então, dois conceitos aqui, viu, pessoal? Veja só, a importância da fronteira na expansão econômica norte-americana e também a americanização dos imigrantes e demais habitantes das áreas fronteiriças. Tá? Por isso, por analisar dessa forma, é que ele é considerado um precursor, né, em relação à reflexão sobre esse conceito fronteira cultural. O Turner, ele vai dizer o seguinte, olha,
Na proporção que os Estados Unidos vai se expandindo em direção a oeste, a nação estadunidense ela vai se formando, né? Ela vai se consolidando, né? Porque teve muitas batalhas, né? A luta contra os índios, por exemplo, eles defendendo as terras deles, né? Foi algo assim muito hostil mesmo, né? Então, o Turner as ideias dele vão ser retomadas lá no futuro. Aqueles que defendem, por exemplo, o direito de supremacia, né, do povo norte-americano em relação à conquista de territórios, né? Porque, veja bem, eles acreditavam piamente de que tinham um direito quase que divino a essas terras, né? A ideia do espaço vital, né? Que eles eram merecedores disso. E nessa expansão, né, dos norte-americanos, eles vão tendo contato com os índios, né? E também alguns imigrantes europeus que vêm para os Estados Unidos, que vão se incorporando àquela realidade norte-americana, e acontece, segundo o que o professor Frederick Jackson destacou, uma americanização. O que seria essa americanização? Tanto esses imigrantes europeus, irlandeses, ingleses, alemães, franceses, que desembarcavam na América do Norte, né, eles acabavam tendo um contato com a cultura, né, dos Estados Unidos. A forma de se vestir, a forma de falar, né, toda a questão da culinária. Então, era inevitável. Era inevitável que não houvesse essa incorporação, né, de valores, né, da cultura, né, norte-americana. Tá certo? Isso que ele chama de americanização. Aconteceu também com os índios. Isso que nós estamos falando do século XIX. Quando você vai para o século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, aí o que é que vai acontecendo, né, no século XX? Os Estados Unidos se tornam uma potência hegemônica a nível internacional. E eles vão expandir a cultura deles para o mundo inteiro, né? É o que eles chamam de American Way of Life, o modo de vida americano que vai se expandir pelo mundo todo. É o fast food, é o rock and roll, né? Os filmes de Hollywood e por aí vai, tá? Então, de certa maneira, essa americanização do mundo ainda continua acontecendo, tá? E utilizando os recursos tecnológicos, né? Então, quando ele entende que nesse momento em que houve esse encontro de culturas, nós estamos diante de uma fronteira cultural, tá certo? Uma fronteira cultural que aqueles povos que tiveram contato com o povo norte-americano não ficaram imunes, né, a essas influências, a essas repercussões, tá? Então, sempre é bom nós localizarmos no passado a origem, né? Quem foi que primeiro falou algo nesse sentido, né, como fronteira cultural? Eis esse senhor, Frederick Jackson Turner, um historiador norte-americano que deixou marcas, né, com a sua produção historiográfica, deixou bastante, isso foi bastante interessante na época dele. Bom, veja vocês que no futuro os próprios governantes norte-americanos, eles vão fazer menção à obra do Frederick Jackson Turner. Tá legal? Vamos em frente. A fronteira é algo móvel, né? Sem um território pré-estabelecido. Uma construção imaginária constituída e passível de ressignificações. Então, vejam só, já nesse entendimento de fronteira cultural, não é algo estático, não é algo que não tem movimento, não, né? No contexto, né, na percepção desse conceito, fronteiras culturais, vamos compreender como algo móvel, né, como algo que se movimenta, né? Até porque, num mundo globalizado, fica assim meio desconectado falarmos, né, na existência de fronteiras, né, que limita, porque
não tem limite, não tem fronteira, né, para um mundo globalizado. Tá tudo conectado. Então, fronteira é algo móvel sem um território pré-estabelecido. Não tem um território. Não tem um território. De repente, a expansão da cultura dos Estados Unidos não fica restrita ao território deles. Porque aqueles índios lá do século XIX, né, que enfrentaram os norte-americanos, aqueles imigrantes europeus que conviveram com eles, então veja que ali estava restrito no território, não é verdade? Na América do Norte. Mas não podemos dizer o mesmo em relação ao que acontece hoje, tá bom? Uma construção imaginária constituída e passível de ressignificações. Eu chamo muito sua atenção para esse termo, ressignificações. Ou seja, os conceitos, eles são ressignificados. Eles passam a ter um outro significado, né? Ele é contemporaneizado, vamos dizer assim, né? As palavras não podem ficar também imunes às mudanças que vão acontecendo no mundo. É lógico que tem que ter uma adequação, né? uma evolução mesmo no significado dessas palavras, tá bom? Tal concepção destacou a possibilidade, né, da fronteira as possibilidades, melhor dizendo, no plural, né, da fronteira na qualidade de conceito. Então, se você via as fronteiras tão somente, né, como um limite entre dois países, entre dois estados, né, veja bem, a fronteira, da maneira como nós estamos abordando, ela tem múltiplas possibilidades, tá? Possibilidade. Isso é muito interessante. Por quê? Porque enriquece o conceito. Vai falar de fronteira cultural, tá? Se você entende fronteira como algo móvel, sem um território pré-estabelecido, então, lógico que vai ter uma repercussão bem maior, tá? E está aumentando aqui a galera do IPTV, sejam todos bem-vindos. Baixa Grande do Ribeiro, Coivaras, Floriano, Jerumenha, Santa Luz, São João do Arraial e Uruçuí, tá? Elas Bom Veloso também. Muito bem, que legal, cara. A turma está conectada, a turma está ligada, né? No conhecimento, na aprendizagem. Quem é essa senhora? Sandra Jataí Pesavento, né? Ela é uma historiadora, pesquisadora, e ela trabalhou, né, esse conceito de fronteiras. Mas trabalhou de que forma? Qual é o entendimento que ela tem a respeito de fronteiras? Vamos ouvi-la. As fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são, sobretudo, simbólicas. São marcos, sim, não tenha dúvida, né? São marcos, sim, mas, sobretudo, de referência mental, que guiam a percepção da realidade. São produtos dessa capacidade mágica de representar o mundo por um mundo paralelo de sinais, por meio do qual os homens percebem e qualificam a si próprios, ao corpo social, ao espaço e ao próprio tempo. Vamos debulhar esse conceito aqui da professora Sandra Jataí Pesavento. O que é que ela diz? Olha, se para você fronteira é tão somente, né, aquele local lá do início da aula, por exemplo, vimos lá a fotografia da fronteira entre o Brasil e o Peru. E aí, o que é que ela nos diz, professora Sandra? Olha, fronteira, antes de ser isso aí, né, marco físico, natural, são sobretudo simbólicas. Aí está muito na subjetividade, né, no campo cultural, no campo dos valores, das referências. Ele chega até a usar esse termo, referência mental, né, que guia a percepção da realidade. Então, na fronteira, né, nas fronteiras culturais, essa situação, esse lugar de fala, nos leva a exatamente uma reflexão, né? Será se a forma como nós estamos percebendo a realidade, né, isso está vinculado a alguma forma, algum condicionador, algo que condiciona essa visão de mundo, isso que eu estou querendo dizer? Será que não é isso que está acontecendo?
podemos refletir, né? E aí, de acordo com a referência mental, é que isso nos guia, né? Nos guia a percepção da realidade, né? É importante entender que as pessoas elas veem a realidade de forma diferente. Olha como é que ela coloca. Então, o mundo por um mundo, representar o mundo por um mundo paralelo de sinais, por meio do qual os homens percebem e qualificam. Uma coisa é perceber, outra coisa é você qualificar, você fazer uma avaliação, né? Sobre si próprios, ao corpo social, ao espaço e ao próprio tempo. Então, olha só aqui a quantidade de referência que é feita, né? Os homens percebem, qualificam a si próprio, né? Ao corpo social, 2, ao espaço, 3, e ao próprio tempo, 4. Entendeu? Então, são percepções e qualificações bem distintas, né? Você mesmo, ao corpo social, qual é a classe social que você faz parte, o espaço onde você está e ao próprio tempo, né? Qual é o tempo? É o tempo que você está estudando, no século XVIII, XIX? Então, são outras formas de ver, né, a realidade. Olha essa fotografia, interessante, né? Um marco das 3 fronteiras. Você tá quem está nesse local bem aí, tem contato com 3 países, né? Se está no Brasil, contato com o Paraguai e a Argentina. Se está no Paraguai, contato com a Argentina e o Brasil, por aí vai. É uma fronteira. É uma fronteira. E aí você está vendo como uma espécie de um marco, algo que destaca, algo que evidencia. O que nos diz o texto? A fronteira, ela é uma região de articulação, né? Ela é uma região de a zona de articulação entre diferentes culturas, etnias, povos e modo de vida, que deseja e enseja o contato e a transculturação, né? O contato e a transculturação. Então, você está observando aí que, tomando como exemplo, exatamente essa fronteira da imagem, o que vemos? A fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. 3 países, né? Eu estou me lembrando aqui que na época da Guerra do Paraguai, era Argentina, Brasil e Uruguai, né, contra o Paraguai. Agora, não, isso foi no século XIX, né? Já faz muito tempo. Já está pacificado. Então, meus queridos, minhas alunos, queridas alunas, veremos as fronteiras como essa zona de articulação, de contato, né? Não tem como tampar o sol com a peneira, não tem como fazer com que esses países, essas culturas não existam. É preciso dialogar, é preciso conviver, né? Uma forma harmônica, uma forma que se preserve, né? Exatamente até a própria maneira civilizada de se tratar, de se respeitar. É algo que temos tido muita perda nesse sentido, né? No mundo inteiro, não é só aqui, tá bom? Então tá aí, um ponto de encontro. Os contatos entre os homens, né? Entre os homens e o meio onde eles vivem, se encontram, levam a sua necessária consideração sobre os aspectos culturais da constituição do sentido incorporado ao termo fronteira, né? Então, observe que há uma complexidade, né, em relação a esse termo fronteira, que ao passar dos séculos, exatamente foi se adequando, né? Foi aí passando por transformações, né? Mas uma coisa é inevitável, é a questão do contato, porque esses países não são ilhas, né? Eles estão ligados todos num continente, não é? Então, como não querer que a cultura de um país se transforme por conta do contato com a cultura de outro país? É algo quase que inevitável. Tá certo? Então, mas não somente a relação entre os homens, mas também entre os homens e o meio, onde eles vivem, né, onde eles estão inseridos. Isso pesa muito, vocês sabem disso, pesa muito também, né?
O diferencial que nós estamos tentando aqui demarcar com vocês é que o aspecto cultural, né, é esse que está sendo dado mais ênfase, né, na Constituição do sentido do termo fronteira. Né, porque, veja bem, se nós não estamos aqui abordando os aspectos econômicos, não estamos, né, não estamos, por exemplo. Aqui são os aspectos culturais, né, não são os aspectos econômicos, aspectos sociais, se bem que a cultura, ela acaba permeando, né, passando por todas essas outras áreas, né? Não fica restrita tão somente em uma delas, tá? Em uma delas. Então, é algo que é um desdobramento desses contatos, tá certo? A cultura popular hegemônica ainda apresenta um perfil regional nacionalista. Vamos grifar? Cultura popular hegemônica, né? Um perfil regional nacionalista e exerce o papel de demarcação dos estados-nação, mas, atente para isso, está se modificando em função dessas regiões estarem constituindo-se em verdadeiras rotas. De quê? Integração. Integração, mais especificamente de quê? Integração econômica, política e cultural, tá? Então, é um dilema, pessoal. É uma tensão permanente nessas regiões de fronteira, né? Porque são interesses que são contrários, contraditórios. Observe que está na sua tela. Então, de um lado, a cultura popular, hegemônica, que ela é muito ligada à cultura local, mas ela vai ter que conviver com quem? Com uma cultura globalizada, que já é um fato, né? Então, são essas situações, né, que fazem com que você precise analisar esse momento de encontro de culturas diferentes com novos olhares, tá bom? O que está sendo colocado, né, na sua tela é o seguinte, é que a cultura popular hegemônica, ela foi importante, foi fundamental, né, no momento da demarcação, né, dos estados-nação. Demarcação, até onde é que vai um país, né? Onde é que termina e tal, as fronteiras. Nesse caso aí a cultura pesou muito, as tradições culturais de cada região, de cada povo. Mas o texto também informa que está se modificando. Essa situação está se modificando em função das regiões estarem constituindo-se em rotas. Ora, mas se é uma rota de integração econômica, que os caras vão lá vender, vão comprar, né? Ele vai querer que seja dinamizado, né? Integração política, por que não? Se houvesse um entendimento para que todo o Cone Sul, né, tivesse um posicionamento em relação a determinada situação, são situações que podem aparecer. Noção de cultura e sua evolução histórica, que não nos detém um pouco, sabe por quê? Porque, a partir de agora, já falamos muito de fronteira, não já? Fronteira. Agora vamos falar de cultura. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que as palavras que nós utilizamos hoje, elas sempre tiveram esse significado? Ou já teve alguma alteração antes, alguma mudança? Em relação à palavra... Em relação à palavra cultura. Viu, pessoal? Olha só. O termo cultura possui uma trajetória marcada por significações. Veja bem, o que é isso, professor? Ressignificações. Quer dizer que a palavra cultura mudou de significado ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Tá certo? Nem sempre a palavra cultura teve o significado que tem hoje. Por exemplo, se alguém disser assim para você, fulano tal, ele tem uma cultura vasta, provavelmente ele está querendo dizer que aquela criatura tem muito conhecimento, já leu muito, conheceu outros países, enfim, né? Cultura, hoje em dia, é associado ao conhecimento, né? Sabedoria, né? A todos esses entendimentos.
Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Olha só na sua tela, você está vendo o quê? Está vendo um grupo de trabalhadores cortando cana. Então, aqui pode ter um significado da palavra cultura. Né? Mas que significado é esse da palavra cultura? Veja bem, a expressão que tem origem no latim trazia consigo, no início do século XVI, o sentido de cultivo da terra, ou a ação de cultivar, tá? Cultivo da terra, ou a ação de cultivar, né? Porque agora você está entendendo, né? Quando alguém fala assim, olha, no estado do Piauí houve um grande aumento da cultura de cana-de-açúcar. Aí ele falou cultura de cana. Então, é nesse sentido aí, né? Algo que vem da terra, cultivar a terra, né? Trabalhar a terra. Observe que essa palavra vai mudando o significado, né? Ao longo dos séculos. Nem sempre vai ser utilizado como um sinal de cultivo ou ação de cultivar, tá? A palavra que existe há séculos. Uma palavra que existe há séculos, lógico que ela vai se adequando, readequando, tá? Já no século XVI, 1500 e tanto, se forma um sentido figurado de cultura que pode designar, então, a cultura de uma faculdade, ou então o fato de trabalhar para desenvolvê-la. Cultura. Agora, cultura não no sentido de plantar, cultura não no sentido agrícola, cultura de café, cultura de feijão, cultura de milho, não. A partir do século XVI, cultura no sentido de desenvolver, né, uma determinada faculdade. Fulano e tal olha, ele tem a cultura, né, da oratória, então, é algo que ele vivencia, é algo que ele pratica, algo que ele gosta, tá certo? Então vejam, meus queridos, que essa palavra ela vai tendo mudança ao longo do século. Quem é esse senhor? É o professor Denis Canch. Qual é a grande contribuição dele para esse debate sobre fronteiras coloniais? Vamos ouvi-lo. No século XVIII, cultura, meu povo, é sempre empregada no singular, né? Ou seja, no século XVIII não se falavam as culturas, né? Mas sim a cultura, né? É sempre pegada no singular. Por quê? Porque reflete o universalismo e o humanismo dos filósofos. Olha, meu povo, nós estamos aqui no século XVIII, né? Que o professor Denis Canch ele está destacando. Século XVIII é o século do iluminismo. Século XVIII é o século das revoluções burguesas. Século XVIII é o século da independência das 13 colônias dos Estados Unidos, né? Foi 1776. Portanto, naquela época, o universalismo ele refletia, né, através da obra, né, do professor Denis Canch, tá? Para ele, a cultura é própria do homem, com H maiúsculo, além de toda delimitação, toda distinção, né, de povos ou de classes. Cultura se inscreve, então, plenamente na ideologia do iluminismo. A palavra é associada às ideias de progresso, de evolução, de educação, da razão que estão no centro do pensamento da época. Então, pessoal, observe aqui um outro significado para a palavra revolução. Aliás, cultura, melhor dizendo. Ideia de progresso, evolução, educação e razão. Está no centro do pensamento da época, do pensamento iluminista, tá bom? Então, vejam, qual foi o primeiro conceito, então, de cultura? O primeiro conceito de cultura no sentido agrícola. E no segundo sentido, foi de quê? De desenvolver uma faculdade, uma habilidade. E no terceiro, agora, cultura, ela é considerada como algo universal, né, própria do homem. Tanto é
que passa a ser utilizada, né? Você vendo aí o homem como maiúsculo. Agora, veja bem, dessa maneira, a mudança no significado do termo cultura, né, no século XVIII, tem muito a ver com o advento das ideias iluministas. Né? Não seria também possível pensar diferente. Porque o iluminismo é ver assim como um vendaval, mudando, né? Mudando todas as concepções, visão de mundo, né, que existiam naquela época. Já esse senhor, Franz Boas, qual é a contribuição dele? Está aí na tela. Né? Ele contribui no debate com o conceito de pluralismo cultural. Pluralismo cultural. O que vem a ser pluralismo cultural? Mas antes, você já localizou, é o Franz Boas. O século XX oportunizou a mudança radical na forma de conceber o termo cultura. A partir das abordagens da etnologia e da antropologia, o termo cultura deixou de ser percebido como algo universal e seu entendimento foi preconizado como plural. Então, quais são as palavras-chave que nós vamos encontrar aqui? Vamos ver o seguinte, olha, primeiro século XX, né, você vai se localizar no tempo, o século dele, né, do Boas, é o século XX, tá? Segundo, essa mudança radical na forma de conceber o termo cultura, tá? E aí, pessoal, olha o que vai acontecer. O termo cultura deixou de ser percebido como algo universal e seu entendimento foi preconizado como plural. Essa é a grande diferença dele, né? Do professor Franz Boas. Ele vai não mais ficar restrito ao entendimento da palavra cultura como algo singular, que foi muito utilizado, vocês viram, até o século XVIII. Né? É curioso, mas assim, lembrando e associando com o que nós estamos estudando, na época do Renascimento artístico e cultural, foi uma revolução, né? Aqueles caras colocaram o nome dele nos quadros, colocavam atrás, né? Ou às vezes na frente. Por quê? Porque eles entendiam que o que era que desenhar, por exemplo, esculpir, era uma obra de Deus. Então, ele era apenas um instrumento de Deus. Daí, ele não colocar o nome dele. Era considerado tipo uma arrogância. Né? Os renascentistas mudaram isso. Os renascentistas começaram a colocar o seu nomezinho na obra, né, sem nenhum constrangimento. Não, nós tememos a Deus, mas quem pintou, né, fui eu, mas foi por inspiração de Deus. Ah, pois que bom, mas bota meu nome aí, né? E deixa eu colocar o nome, foi mais ou menos nesse sentido, né, que tem assim alguma relação com o que nós estamos comentando aqui. Bom, deixou de ser universal, então deixou de ser singular. Passou a ser plural, então passou a ser algo coletivo, tá? O pluralismo cultural defendido por Franz Boas no início dos anos de 1830 foi um marco divisor nas análises que tomaram a cultura ou culturas como objeto de estudo. Tá? A cultura ou culturas como objeto de estudo. Que culturas são essas? Aonde é que elas são formuladas? O que é que elas defendem? Isso precisa ser esclarecido, tá bom? Então tá aí, pluralismo cultural. Para quem achava que cultura deveria ser utilizado somente no singular, lá vem o nosso amigo Franz Boas e vai dizer, não, culturas, pluralismo cultural. Isso é muito sério, pessoal. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui que quando a Inglaterra se expandindo ali não só a Inglaterra, os países europeus industrializados, né? Ao se depararem com situações como essas, né, que nós estamos discutindo aqui, de choque cultural, muitos deles se apressavam, né, em dizer que a cultura deles era superior, que a cultura dos africanos era inferior. Isso é um meio caminho já em direção a estabelecer regimes ditatoriais, tá bom? Então tá aí, no caso do nosso amigo Boas, o que ele contribuiu tornou a cultura e culturas como objeto de estudo. A cultura deixou de ser tema, né,
deixou de ser tema exclusivo da etnologia ou da antropologia e passou a ser considerado também, né, por outras áreas do conhecimento, como o direito, a história, dentre outras, tá? O que vemos? Que a cultura, a partir do século XX, ela não vai ser mais, né, não vai ser mais algo exclusivo, específico da etnologia ou da antropologia, mas também pelos historiadores, né, pelos aqueles que tinham graduação em direito, mas que eram pesquisadores também, né, passaram a ter, olha que imagem linda, essa imagem consegue capturar aí, né, é uma montagem, mas tem essa intencionalidade de refletir a cultura nacional, bom, meu boi, olha a baiana, não tem muitos elementos, mas assim, você nota pela criatividade, que foi um negócio muito interessante. Então, meus queridos, a história, a geografia e o direito vão também se envolver no trabalho de pesquisa em torno, né, dessa situação toda. A expressão fronteiras culturais, né, as expressões fronteiras culturais pode ser estendida como uma realidade transcendente, né, acima da geopolítica e contempla o caráter plural do termo cultural, tá? Ó, caráter plural e o termo é cultural. Bom, cometemos, veja bem, essa expressão de fronteiras culturais, como você já entendeu, não necessariamente tem que ser um país, né, que vai assumir esse protagonismo, né? Muitas vezes, e o que está acontecendo com esse mundo globalizado? Não tem mais negócio de centro e periferia, tá? Nesse sentido. Então, pessoal, olha, esse termo transcendente eu acho interessante porque, de fato, é uma coisa que vai além, transcende, não é? Não fica assim restrito, limitado. Então, a expressão fronteiras culturais pode ser entendido como essa realidade transcendente, tá? Agora, o curioso que está dito também aí que caráter plural, termo cultura, né? É algo que a gente precisa vivenciar muito. Mais uma vez, a professora Pesavento, ela nos orienta, né? De que sentido? Olha, fronteiras culturais remetem a certo. Fronteiras culturais remetem à vivência, às sociedades, às formas de pensar intercambiáveis, aos etos, os valores, significados contidos nas coisas, nas palavras, nos gestos, né, nos ritos, nos comportamentos e ideias. Então, marcamos quase que a frase toda da professora, mas porque é interessante, se nós vejamos, olha, ela diz que fronteiras culturais remete à vivência, né, do dia a dia, né, só estou tendo contato, é algo que é natural, né, com exceção daquelas partes do globo que nós já comentamos que são bastante sensíveis, a situação é muito delicada lá, né. Agora, fronteiras culturais remetem à vivência da sociedade, as formas de pensar intercambiáveis, aos etos, valores, documentos e significado. Outro sentido das coisas, da palavra, né? Porque, veja bem, qual é o significado? Às vezes um gesto no nosso país tem um significado diferente em outro país, não é verdade? Daí o que está colocado na sua tela, né? A necessidade que nós temos, né, de entender os significados contidos nas coisas, palavras, gestos, tá bom? Essa questão cultural é muito interessante e permite vários exemplos, né, de várias situações, tá? Dá aqui um outro exemplo de culturas que quando tem um choque cultural, geralmente tem um conflito, né? Porque exatamente não acontece isso aqui. A vivência, a sociedade, as formas de pensar, ao ethos, entendeu? Então,
são demarcações. O cara, quando vai elaborar um conceito, então ele procura se cercar, né, de argumentos, lógico, até para demarcar com que tudo que está aí é algo novo, é algo inédito, é algo que tem que ser muito compreendido, tá bom? Mercosul, a partir de 1980, com o advento da comunidade andina, do Mercosul, da chamada era da globalização da internet, os processos de imigração intensificaram-se nas fronteiras da América do Sul e foram revelando novas e antigas manifestações de cooperação ao hibridismo cultural. Rapaz, ficou bonitinho. Em tempo de Copa, olha aí, verde e amarelo. Aí. Seleção brasileira, está se aproximando, né, galera? Dos jogos, melhor dizendo. Bom, então, assim, nem toda parte do mundo tem um Mercosul desse daí. Que, além de integrar economicamente, né, também congrega os aspectos culturais, desses que nós estamos falando ao decorrer dessa aula, né? Mas é porque surge um ingrediente novo, pessoal. Surge a globalização. A globalização vem da aval. De repente, bem na sua casa, você está com a canetinha made in China, fabricado na China. E aí? Né? Tá mundo globalizado, a mercadoria... Provavelmente não aconteça o contrário, né? A canetinha fabricada no Brasil consiga chegar inteira até outro lado do mundo, né? De lá para cá tem sido muito enfáticos, né? Tem sido muito rápido, melhor dizendo. Olha essa cena, uma cena típica do cotidiano, não é? Você está vendo aí um casal de rapazes, de moços, cada um com seu celular, eles ficam mais conversando, eu penso, às vezes com um amigo que é de fora, né, do próprio país, e não está nem muito dando bolas aqui porque está do lado. Ou seja, as pessoas estão acostumadas tão fortemente nessa maneira de se comunicar que no dia que dá um probleminha no WhatsApp, aí a confusão é grande. Então, pessoal, tá aí, as novas gerações. Essas novas gerações são protagonistas, elas que estão iniciando, né? Foram protagonistas, foram ampliando as suas relações históricas e passaram a se conectar com outros países e regiões do planeta, configurando uma nova mentalidade regional, global, bastante complexa e multifacetada, ou seja, com várias faces. Né? É complexo. E quem disse que ia ser fácil? Né? Entendido? Agora, sim, essa galera aí está como protagonista, eles têm mais habilidades, né, para se movimentar nas redes mundial de computadores. Mas não quer dizer que as pessoas mais idosas também não estejam se familiarizando. A gente já vê muito, né? Um celularzinho, tá, ou mesmo notebook, e ficam navegando. Essa palavra nós estamos utilizando, eu usava muito no começo, né? Navegar pela internet, comparando a internet. Sério, a internet não fosse um barco, né? Navegando, mas navegar. Teria que pesquisar um pouco mais para saber a origem dessa expressão. Mas o que eles fazem aí? Veja só, tem umas palavras aqui chave que eu pediria que você atentasse. Veja bem, passaram a se conectar com outros países e regiões do planeta. Tá? Então, acontece essa conexão. E na proporção que acontece, cadê as fronteiras? Tem sentido falar de fronteira? Fronteira para quê? Né? Se ele... lógico, não vai poder ir, vir, né? Mas o mundo conectado acabou pondo por terra esse entendimento, né, de fronteiras, né, de arames farpados que separam um povo do outro. Dessa forma não consegue não, tá? Ok? Do contrário, nós temos que estar colocado aí, né? Configura uma nova realidade regional e global, bastante complexa e multifacetada, né?
Então, é algo que vem de algum tempo, né? Vocês estão lembrando? O conceito de cultura. Ah, cultura é atividade agrícola, a cultura do feijão. Não, não, cultura é quem tem uma faculdade, uma habilidade para desenvolver. Aí outro, não, não, cultura, né, já, numa outra percepção, nas potencialidades do ser humano, né? Aí uns teriam mais e outros menos. É, mas isso é uma visão muito conservadora e ultrapassada. Estou só lhe falando, né, a título de exemplificação. Tá legal? Meus queridos, minhas queridas, vamos fazer um rápido intervalo e logo mais estaremos de volta para mais uma aula sobre fronteiras culturais. Tá legal? Estou aguardando vocês.